Boa noite. A live de hoje nós iremos dedicar ao idoso de nossa cidade, da nossa região. Estamos hoje participando da live com o tema a saúde da pessoa idosa. Tema a saúde da pessoa idosa. Estou aqui fixando o tema da pessoa idosa. E vamos hoje receber o nosso amigo, médico, o ícone da saúde de Guarabira, o Dr. Técio Cavalcante. Estamos aguardando a solicitação do nosso convidado especial, o Dr. Técio Cavalcante. Já solicitou aqui a entrada e nós estamos... boa noite, Dr. Técio. Boa noite, está me vendo bem? Estou vendo bem, é um grande prazer recebê-lo hoje aqui na nossa live para falar da semana, né, da saúde da pessoa idosa. Né? E nós estamos hoje aqui, vamos dedicar essa live aos nossos idosos, porque ontem foi o Dia Nacional do Idoso e no dia 1º vai ser o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Então, a semana toda alusiva ao idoso, nós iremos falar sobre o idoso e dedicar nossa live aos idosos da nossa região, da nossa cidade, não é? E dizer o que para ele, desse Setembro Amarelo? Que nós estamos aqui, né, dando total apoio, dando carinho, mas vamos receber os nossos convidados, né, nossos participantes da live de hoje, que sempre, né, nós temos muitos participantes já fiéis às nossas lives, né? E o Muito bem. Dr. Técio, nós estamos aguardando mais, né, os participantes. Enquanto isso, a gente vai falar um pouquinho, né, desses 7 meses da pandemia aqui no nosso país, no mundo todo, que tem realmente impactado muito a saúde física e mental dos nossos idosos. O afastamento social, o afastamento dos familiares, o afastamento da igreja, dos cultos religiosos, tudo isso tem impactado por demais a saúde dos nossos idosos, né? Então, o nosso boa noite, doutor Técio, né? Fique à vontade, aqui a casa é nossa, nós estamos em casa, né? Eu tenho um prazer enorme de dizer que eu tenho muito carinho por esta família, né? A família de Cavalcante, o Técio, o Toninho, a Rita, a Almaísa, todos os seus filhos são realmente verdadeiras pessoas que amo de coração pelas pessoas humanas, carinhosas, com respeito pela pessoa humana. Então, isso cativa qualquer um de nós. Então, doutor Técio, dê o seu boa noite e, em seguida, vamos falar da nossa proposta, né, que é falar da saúde da pessoa idosa. Muito bem, boa noite a todos, boa noite aos que já estão participando. Antes de qualquer coisa, eu quero elogiar o canal de Penha Pontes, porque tem trazido muitos temas importantes e maravilhosos para a comunidade. Estou vendo aqui que já a participação do meu irmão, doutor Antônio Cavalcante, juiz da nossa cidade, doutor Técio Filho, lá em Serra Talhada, certo? A doutora Samara, enfim, várias pessoas que estão participando neste momento, a gente deve mandar para eles o nosso abraço. Eu fiquei muito feliz em ter sido convidado, Penha, por você para participar desta live sobre um assunto tão importante que é a saúde da pessoa idosa.
quero dizer que nós precisamos primeiro saber o que é o idoso, a conceituação do idoso. Olha, a pessoa idosa é considerada atualmente, nos países em desenvolvimento, como o Brasil, aquelas pessoas que tenham acima de 60 anos ou mais, ou seja, de 60 anos ou mais, nos países desenvolvidos é de uma maneira, nos países em desenvolvimento, como é o nosso, Brasil, nós temos aqui acima de 60 anos. Já nos países desenvolvidos, como nos Estados Unidos, boa parte dos países da Europa, a maioria dos países da Europa, é a partir de 65 anos. Pois Portanto, é, é mas importante entender. antes de eu começar a falar sobre o idoso, eu preciso lhe apresentar, né? Quem é Ah, Dr. sim, Técio? Quem é ele, muito né? bem, Não é? O nosso muito bem. convidado de hoje, o Dr. Jonilson Técio Cavalcante da Costa, né? É natural de Guarabira, né? Que é uma Guarabira fica muito feliz em ter uma pessoa tão ilustre em todos os Obrigado. aspectos, né? Um excelente profissional, uma excelente pessoa humana e, apesar de tudo, é aquele que respeita o outro, né? Então, quem Sim. é doutor Técio? Doutor Técio, ele é formado, né? É formado em letras, né? Iniciou uma formação em letras, formou-se em fisioterapia pelo URGN, formado em medicina pela UFPB, especialista em medicina do trabalho na Estácio de Sá, Rio de Janeiro, mestrado em engenharia de materiais na UFCG Campina Grande, médico da UBS, né, na Unidade Básica de Saúde, no Assis Chateaubriand. E o doutor Técio, ele tem muitas experiências, né, que ele já vem ao longo do tempo fazendo um belíssimo trabalho em Guarabira. Quem não conhece na região o doutor Técio Cavalcante, né? Então, ele é médico do trabalho, médico concursado em Guarabira, né, nas UBS, diretor clínico da Fisioclin, a qual eu tive o prazer de trabalhar lá por 4 ou 5 anos, né? Para mim foi Excelente passagem. um grande momento da minha vida. Professor universitário, né? Casado com a fonoaudióloga, a nossa querida Almaísa, super competente. Qualquer dia ela vai estar aqui comigo, né? E tem aí os filhos, Técio Filho, médico neurologista, doutor João Carlos, médico oftalmologista, o Alain Henrique, biomédico, e tem a nossa querida Sara Gabriela, que é estudante, né? Então, doutor Técio, o senhor está apresentado e os nossos convidados já estão aí, os participantes, familiares, amigos, né? Filhos, esposa sua está aí, né? E vamos conversar. Conversar. É uma conversa, é um bate-papo. As pessoas já estão cheias de tanta palestra, de tanto, né? Vamos Exatamente. conversar, falar sobre o idoso, falar sobre a doença do idoso, o que é que é preciso fazer. Então, o senhor está com a palavra. Muito bem. Retornando ao que a gente estava conversando, eu quero agradecer a você, Penha, mais uma vez, e vamos conversar sobre esse assunto que você tão bem conhece muito bem porque atua nessa área há muito tempo, e eu quero também dizer que é um orgulho saber que você é uma pessoa que acolhe o idoso de maneira tão bela como você tem feito ao longo de toda a sua vida. Pois bem, então você falou sobre doenças relacionadas ao idoso. Vejam bem, o Brasil e o mundo mudaram muito. E aqui no Brasil, sobretudo, para vocês terem uma ideia, em 1940, a expectativa de vida do brasileiro era de apenas 45 anos. Vejam bem, e no momento atual, a expectativa de vida dos brasileiros é de 75 anos. Olha como mudou. E por que foi que houve essas mudanças? Porque houve melhoras no estado geral da sociedade.
nas condições de saúde. Para você ter uma ideia, as pessoas da nossa idade para frente lembram muito bem que antigamente passavam aqueles anjinhos. Todo dia tinha criancinhas que morriam e as próprias crianças faziam os enterros dos anjinhos. Eu lembro disso. Isso era uma coisa tão comum que a gente achava que era natural, normal. E as crianças morriam muito de doenças evitáveis, como diarreia, resfriado, pneumonia, e achavam que era natural. Muitas mães e pais iam buscar leite de jumenta para poder dar aos filhos para quando estavam com diarreia. E a gente observa que isso tudo vem mudando ao longo do tempo. Depois da introdução do soro caseiro, enfim, a mortalidade vem diminuindo e por isso que hoje nós temos doenças que não tínhamos antes. As doenças da pessoa idosa, graças a Deus que temos essas doenças, porque antigamente não dava tempo nem chegar a ter essas doenças do idoso. Por isso a gente tem que colocar duas palavras. Uma é a senescência e a outra senilidade. A primeira, senescência, é como a adolescência. É uma coisa natural da vida. Todos nós envelhecemos. Todos nós. É natural que o corpo humano vá envelhecendo com o tempo. Ninguém é da mesma forma quando se era criança. Isso é natural. Isso nós chamamos de senescência. E também existe a outra palavra que é a senilidade. A senilidade, aí sim, são as doenças próprias da pessoa idosa. Artrose, os problemas osteoarticulares, osteoporose, diabetes que chega, a hipertensão arterial e tantas outras doenças relacionadas ao idoso, a demência, que o doutor Técio Filho, que está escutando, sabe muito bem, né? A questão da demência, que a demência não significa somente a perda da questão cognitiva, não. Existem vários tipos de demência. Por exemplo, a demência comportamental. Tem gente que começa, a partir de um certo período da vida, fazer coisas que não fazia antes. Por exemplo, chamar palavrões exageradamente, começar a não ter cuidado com o seu corpo. Isso pode ser algum tipo de demência que precisa ser tratado. Enfim, o envelhecimento é um processo natural, certo? Agora, as pessoas têm que entender como lidar com esse processo natural do envelhecimento e também como lidar quando for portadora de doenças próprias da pessoa idosa. Por isso que é importante que o idoso ele entenda que o processo de envelhecimento ele não pode ser visto apenas com imagens negativas de doença, de incapacidade, né? De desprazer, de terminalidade, como se e sobretudo de morte social, como se a pessoa já tivesse morrido para a vida. Antigamente se achava que para que o idoso tivesse mais vida, ele tinha que, quando tivesse na idade mais avançada, a partir de 60 anos em diante, ele tinha que ter mais repouso. Então, quando se aposentasse, deveria ficar deitado numa rede, olhando o tempo passar, esperando a morte. Cadeira de balanço, né? Cadeira de balanço. Exatamente. Na rede, esperando a morte chegar. E havia, então, essa ideia de que quanto mais repouso tivesse, mais saúde ele iria ter. É como se já nascesse com a quantidade de saúde e aí, a partir daquela idade, ele tinha que se precaver. Hoje, o conceito é muito diferente. Muito pelo contrário. Existem pessoas que, a partir dos 60 anos, é que vão fazer caminhadas, vão entrar em lugares para aprender a dançar, vão se relacionar melhor com as pessoas. Enfim,
Tem gente que eu tenho observado, tem gente que com 75 anos, como exemplo, tem o doutor Drauzio Varela, que é médico, ele ainda participa de competição, ele faz maratona, tá certo? Que respeitando os limites dele, mas participa de maratona aos 75 anos de idade. Eu conheço pessoas que são sexagenárias, não são noventárias, ou seja, já pessoas de 90 anos que estão na universidade. Ou seja, os conceitos mudaram e a visão que a gente tem que ter em relação à pessoa idosa deve ser diferente e o próprio idoso deve ser diferente, deve pensar diferente em relação à sua condição de senescência. Portanto, é muito importante que a gente tenha essas ideias. E aí a gente pode conversar sobre os assuntos que forem necessários, ou como, por exemplo, como é que a pessoa deve fazer para se prevenir de certas doenças. Primeiro, que o ideal seria que a atenção básica absorvesse pelo SUS toda a necessidade das pessoas idosas com relação às suas doenças. Sobretudo porque lá no SUS deveria existir uma equipe multiprofissional, com médicos, odontólogos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, enfim, vários profissionais para atender a pessoa idosa. Infelizmente, quando a gente tem muito, né, nas equipes tem um médico, tem a enfermeira e tem o odontólogo, que já é o mínimo necessário para atender a pessoa idosa. Mas o ideal mesmo é que a gente tenha vários profissionais. Para você ter uma ideia, até o educador físico é importante numa equipe multiprofissional, porque ele vai promover a saúde através da educação física, através de exercícios orientados, exercícios lúdicos, enfim, é preciso viver, mas não somente viver muito, é preciso viver bem, porque não Qualidade de adianta vida, né? Com qualidade de qualidade de vida. vida. Com qualidade de vida, não adianta viver 100 anos, viver mal. Você tem que viver o que for necessário, mas que viva bem psicologicamente e fisicamente. E isso hoje é possível, não é? Pois é. Uma coisa importante quando o idoso chega lá na unidade básica é que não deve procurar apenas quando estiver doente, não. Deve procurar sempre quando encontrar necessidades, porque lá na unidade básica deveria ter também as questões relacionadas a como fazer o planejamento para essa pessoa quando chega lá. Por exemplo, tem que olhar se a pessoa tem distúrbio cognitivo, se tem distúrbio visual, porque muitas vezes a pessoa está com dificuldade de relacionamento porque não está vendo bem. E às vezes nunca fez uma consulta com o oftalmologista. Muitas vezes tem catarata e não sabe. E aí, quando passa pelo oftalmologista que opera, o mundo se renova, porque aí a pessoa passa a ver o mundo de uma maneira diferente. Se a pessoa tem distúrbios auditivos, nesse sentido é importante entender que tem muitas pessoas que se comunicam com os idosos de uma maneira que não deveria acontecer. Por exemplo, querendo infantilizar o idoso, chamando de meu menininho, meu bichinho, ou meu vovozinha, ou queridinha. Não, isso não é legal. O certo é falar para o idoso, olhando no olho dele, com palavras claras, de preferência termos curtos, e esperar que a pessoa responda. Nunca interromper o idoso de maneira abrupta no momento que ele ainda está fazendo uma resposta, porque evidentemente que ele é mais lento, é natural. Portanto, a gente tem que esperar que o idoso primeiro entenda o que está dizendo. E para entender, precisa ter uma boa audição. A doutora Almaísa sabe sobre o que eu estou falando. E o idoso precisa ir, muitas vezes, ao audiologista, ao otorrino,
para ver se tem algum problema dessa natureza. E também, aí você é mestre no assunto, ver se a pessoa tem depressão. Porque muitas vezes as questões relacionadas à idade, à expectativa de morte, todas essas questões negativas que envolvem, que não deveriam envolver, mas envolvem o idoso, a pessoa idosa, isso pode trazer consequências para o indivíduo em relação às questões até de depressão. Mas além disso tudo, é necessário que haja uma prevenção das questões orgânicas. Então, o idoso tem que olhar no exame de sangue se tem diabetes, e para isso se tratar. Não se tratar somente com medicamentos, mas mudando os hábitos alimentares. A hipertensão arterial, porque não sei se as pessoas sabem, as mortes existem principalmente por questões cardiovasculares. Então, a hipertensão arterial muitas vezes é a base de todo o problema. Portanto, o idoso precisa ser encaminhado para um cardiologista pelo menos uma vez no ano, precisa fazer uma bateria de exames. Isso é se amar, isso é se cuidar. E quando ele não tiver condições, que a família faça isso. E quando a família não fizer, que a unidade básica de saúde, de uma maneira proativa, vá até o idoso, faça a visita domiciliar, verifique se está necessitando de uma intervenção. E também uma coisa muito importante que eu gostaria de conversar, seria também a questão de prevenção de acidentes e quedas no interior das residências. Olha, isso é tão importante que, para se ter uma ideia, na visita domiciliar, a equipe multiprofissional deve observar se existem armadilhas dentro de casa, como, por exemplo, um tapete móvel, um piso muito escorregadio, se no banheiro o piso é escorregadio, que favoreça as quedas, certo? Enfim, é muito interessante entender tudo isso, porque nas consultas, e sobretudo, em todo momento que o idoso estiver presente, não somente na consulta com o médico, mas com os outros profissionais, e sobretudo nos grupos de convivência. Olha, a gente não nasceu para viver sozinho. A gente nasceu para viver em grupo. Tem uma frase que eu gosto muito, que é muito simples, que as pessoas usam, é dizer que jogar a conversa fora. A gente precisa jogar a conversa fora, porque sem saber, não faz muito tempo, que as pessoas colocavam as cadeiras de casa do lado de fora para conversarem à noite, tomar um ventinho e conversar. Conversar sobre qualquer bobagem, sobre as questões da vida. Isso era uma terapia que a gente sentia que existia menos problemas de natureza com relação à depressão. Hoje a gente vê um número muito maior, porque as pessoas não conversam nem dentro de casa, não conversam uns com os outros, não conversam em grupo, isolam o idoso, achando que muitas vezes só levar a comida na hora certa é tudo, mas não é. Então isso deprime o indivíduo. O idoso ele se deprime. No momento que ele tem um grupo de convivência, isso é estimulado a que ele se sinta importante, tá? Então, além do mais, precisa ver as questões do domicílio. Por exemplo, muitas vezes, um simples exame de sangue que o médico solicita numa visita domiciliar não tem como o idoso sair de casa para ir para o laboratório, muitas vezes por questão econômica e por questão física. Então seria interessante, eu já sugeri algumas vezes, mas não sei como é que acontece nas comunidades de modo geral,
que deveria existir uma coleta domiciliar para o idoso, uma coleta do serviço público, para que o idoso, estando em casa, possa colher o seu sangue, o resultado do exame chegue até a UBS, o médico verifique que a medicação seja levada para o idoso quando ele não puder se deslocar. Quando ele puder, é até bom que ele vá à unidade para poder sair de casa, mas quando não puder, ele tem que ter toda a assistência integral de todos os profissionais, que muitas vezes a gente não entende isso. Mas voltando à questão do planejamento, é muito importante que haja uma prevenção de fratura do colo do fêmur, porque já se sabe que das fraturas do colo do fêmur, nas quedas, certo? Cerca de 2% ficam imobilizados para o resto da vida. E desses 2%, 50%, veja como é alto, 50% dos 2% só tem até 2 anos de vida para frente. Então, é muito importante a prevenção de queda no idoso. Agora, quando o idoso for abordado, é necessário ele dizer por que caiu, em que circunstâncias. Por exemplo, muitas vezes ele teve um AVC e não sabe. Ele teve, por exemplo, um AVC e cai. Então, a queda não foi por conta de questões ambientais, mas por questões orgânicas. Ele teve um pico hipertensivo e teve uma síncope, um desmaio e caiu e quebrou o fêmur. Então, tem que saber a causa da queda, a origem, as circunstâncias, certo? E com relação à casa, por exemplo, tem que tirar os tapetes, certo? Tem que evitar as quinas de mesa, de móveis, tem que fazer redondo, deixar redondo para que o idoso não tenha problema. Reduzir a altura dos utensílios domésticos para que ele não precise estar usando tamborete, estar usando cadeira, escada para poder alcançar alguma coisa e isso podendo levar à queda. Então, há necessidade, sim, de se ter todo esse cuidado para depois, muitas vezes, se evitar a morte de uma pessoa sem necessidade por conta de questões dentro do domicílio, tá? Então, já se sabe que as quedas elevam muito a morbimortalidade, certo? Essa morbimortalidade, muitas vezes a pessoa morre não da fratura do colo do fêmur, mas por conta de uma pneumonia, por ficar deitado muito tempo, por conta de outros fatores, infecções que são levadas por conta da imobilidade. Eu quero chamar mais uma vez a atenção. O idoso não é para ficar em casa. O idoso é para ter toda essa estrutura, para que as pessoas possam entender. E quando o idoso já tiver em grau avançado de algumas doenças, como, por exemplo, Alzheimer, como quando tiver Parkinson, olha, o mal de Parkinson leva a pessoa a ter passos curtos, certo? Esses passos curtos podem levar a muitas quedas. Por isso que é interessante entender também o seguinte, até 75 anos, Penha, tanto homens quanto mulheres têm 50% de propensão. Aliás, até 75 anos, as mulheres têm uma propensão maior de queda em relação aos homens. A partir de 75, 80 anos, homens e mulheres têm a mesma proporção para cair. Portanto, é importante que isso seja observado. E é isso que a gente quer dizer nessa parte, e você no início falou uma coisa que eu quero voltar. É a questão do idoso, da pessoa idosa, agora nesse período da pandemia. Primeiro é o seguinte, foi atribuído ao idoso a questão do estigma que a pandemia veio para matar o idoso. Então, porque as pessoas do grupo de risco, a partir de 60 anos, têm
são de grupo de risco. Aí eu preciso entender por que acontece isso. Bem, evidentemente que muitos sistemas orgânicos ao longo da vida vão diminuindo a sua função. Um deles é o sistema imunológico. Então, a imunidade do idoso é diferente de uma criança. Então, essa questão do vírus atual, é importante que o idoso esteja vacinado contra o H1N1, contra a gripe normal, contra as outras doenças. É importante que o idoso tenha uma alimentação saudável. Eu percebo que tem muita gente que consome praticamente somente carboidrato, porque é mais barato e é mais cômodo. Então, o carboidrato só, ele não é bom, falta proteína, falta vitamina. Então, nutricionista nessa hora é muito importante. E aí, houve um estigma da pessoa idosa agora que colocou mais dentro de casa, ficar em casa. Ele já vivia um pouco isolado e agora tendo a obrigação, por questão de saúde, de ficar em casa, isso tem causado no idoso ainda um problema maior, porque ele foi estigmatizado, foi dizendo, olha, se você sair, você vai morrer. Então, é um fator a mais do idoso ter um problema de natureza de depressiva. Porque, não sei se as pessoas sabem, mas boa parte hoje dos idosos é quem mantém a casa, é quem mantém a família. E ele, sem poder sair de casa, muitas vezes levou também a essas questões de ter mais problemas até com relação aos seus problemas normais de queda, enfim. Mas eu quero chamar a atenção que nesse período da pandemia, assim que surgirem as vacinas, não tenham medo de tomar a vacina. Tem muita gente que... Porque, olha, tem muita gente que distribui através das redes sociais o caos da informação, né? As chamadas fake news, as notícias falsas, dizendo que vem uma vacina aí, que é para matar os velhos, principalmente, porque o governo mandou fazer isso, para que haja menos pessoas idosas, e aí vai ter menos aposentadoria, vai ter menos despesa de saúde, vai ter mais facilidade para o governo. Não é bem assim. A partir de quando chegar a vacina, que eu acredito que seja por volta de janeiro, fevereiro, no máximo, aí sim, a vacina deve ser tomada para que as pessoas possam se prevenir de uma doença tão séria. Achei somente nesse ano, fazendo um parêntese aí, um contrassenso com relação às eleições. Eu, na minha opinião, não deveria existir eleições este ano. Já houve outros anos. Já houve anos, Penha, você deve lembrar, que o mandato dos prefeitos foi adiado por 2 anos para poder coincidir com as eleições futuras. Por que não adiou essa eleição por mais um ano, quando já tinha que ser agora em 15 de novembro, quando as pessoas devem entender que a pandemia não parou. A pandemia existe. Como é que vai se controlar, por exemplo, buscar os eleitores em ônibus na zona rural? Quem que vai dizer, você usa máscara, você não usa, use aqui o álcool gel? Quem é que vai ter essa responsabilidade? Ou seja, eu acho que os políticos que a gente vota, sobretudo os deputados federais e os senadores, que é quem decidiram pelas eleições, adiaram apenas um mês, acho que não deveria ter acontecido, mesmo que vá haver alguns cuidados de colocar o idoso das 7 da manhã, né, logo no começo, até às 10, se não me engano, para poder dar uma prioridade. Ainda assim, acho que vai haver uma grande abstenção, e tenho certeza que houve um descaso com a pessoa idosa e com a população,
por parte dos políticos brasileiros, que deveriam ter tido um senso melhor de saber que não saímos de uma pandemia. Aqui na nossa comunidade, de vez em quando a gente sabe que alguém faleceu. Eu quero aqui, nesse momento, aproveitar essa live no seu canal para externar as minhas condolências, as nossas condolências, às famílias guarabirenses, os amigos que se foram, né, por conta de uma pandemia, por conta de um vírus que ainda não tem tratamento e ainda não tem uma vacina. Então, quando chegar a vacina, eu oriento a pessoa idosa que seja os primeiros a se vacinar. Não tenham receio, porque a vacina, quando ela vai para a população, em geral, ela passa por muitos órgãos fiscalizadores para poder chegar até a população. Eu tô Então, louca para ir para a Rússia tomar lá, viu? a Rússia, eu tô louca para ir para lá tomar lá. E Para eu não poder. duvido não, porque você é uma pessoa que já viajou o mundo quase todo, tem conhecimento Eu, e vai mesmo. eu tenho algumas perguntas aqui, né, que nós preparamos. Pois não? Esses 7 anos, esses 7 meses de pandemia, o idoso ele foi muito impactado, né? Foi. Perda dos netos, de abraçar os netos, beijar os netos, não poder ir para a igreja, não poder participar dos grupos, a pastoral do idoso. Olha quantas saudades, quantas pessoas que a gente está sentindo falta, né? Não foram Sim. mais para os CRAs, que tinha aquelas danças, viagens, passeios, academia, aquele trabalho excelente do professor Leão ali na praça, né? Ao céu Sim, aberto, as sim, atividades físicas. Então, os idosos foram muito impactados por esta pandemia. E exatamente. tem prejudicado muito a saúde física e mental dos idosos. Na sua prática da medicina, nas unidades básicas de saúde, o senhor tem sentido este impacto para com os idosos, doutor Técio? Sobretudo em nosso país, eu vejo que alguns participantes fizeram questões relacionadas à vacina, mas essa pergunta é muito importante, porque quando se trata de manter distanciamento nos países da Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, eles já são países cuja nação, cujo povo já mantém um distanciamento natural, porque eles são daquele jeito, que a gente estranha. Quando a gente chega, você sabe que você já andou pelo exterior, quando a gente chega nos países como nós já fomos, a França, a Inglaterra, a Itália e outros países que existem, a população ela já é distante pela própria natureza. Então, as pessoas já mantêm o distanciamento, não são de abraçar, de beijar, de interagir, como nós somos. Então, nosso povo, talvez pela miscigenação, graças a Deus, nós somos um povo miscigenado, né? Nós viemos do negro, do índio, do branco. Então, essa mistura de raças fez com que a gente fosse muito assim, de abraçar, de apertar, de beijar, de querer estar junto. E isso, Pegajoso, né? Pegajoso, de nós dar. somos Isso naturalmente é muito pegajosos. importante, né? E por isso, por exemplo, tem muitas pessoas que procuram o médico, procuram o psicólogo, procuram muitas vezes até a mãe de santo, procuram fazer, ou seja, procuram o padre para fazer uma confissão. Não é que tenha problema, muitas vezes é a necessidade que tem de ser ouvida, de estar interagindo com as pessoas, de estarem próximas às pessoas. Então, foi um baque, foi uma queda muito grande com relação a questões comportamentais nossas, porque houve uma ruptura do que era natural em nosso povo, que é exatamente o que a gente já falou, de abraçar, de conversar, de estar junto, de ser pegajoso. Sim. Então, o que acontece é que agora muitas doenças estão acontecendo por conta do distanciamento.
Mas mesmo Uma assim, coisa... houve uma necessidade. É porque houve uma necessidade desse distanciamento, do uso de máscaras, de ficar pelo menos a 2 metros das pessoas. Isso é uma necessidade que houve, né? E que a gente tem que manter. Acho, pessoalmente, que muitas coisas que estão querendo aí que volte não deveria estar acontecendo no Brasil. Só deveria retornar às atividades plenas quando nós tivéssemos a garantia de uma vacina, certo? Por exemplo, atividades escolares. Não é só pelas crianças. Alguém diz assim, bom, mas as crianças não vão pegar coronavírus. Sim, mas quando elas se contaminarem lá, elas vão trazer para os seus avós em casa. Elas vão trazer para os seus pais, para as pessoas idosas. Tem criança que nem sabe que teve coronavírus, porque não tem sintoma. Tem pessoas que têm uma imunidade tão boa que sequer, quando vão fazer o exame, foram ver que já tiveram coronavírus e nem sabem, não é? Mas acontece que eu acho que não deveria haver esse retorno de maneira precipitada, deveria ser de maneira mais cautelosa. Infelizmente, no nosso país tem umas coisas esquisitas. Estão querendo forçar a barra para que o futebol volte. Já voltou sem público nos estádios, não é? Mas, pois não, Penha, você ia falar, fica à vontade. Não, eu estava dizendo que um dos grandes sofrimentos nossos é quando a gente perde alguém e que a gente não pode chegar perto, né? Eu sempre Imagina. costumava, chegava, abraçava, todos nós, né? A solidariedade, o carinho. E eu acho, eu sinto aquela frieza muito grande. Todo mundo, vou à igreja, eu fui à igreja, me deu uma tristeza olhar para trás e todo mundo com a boca fechada, ninguém vê expressão, ninguém vê sentimento de alegria, de tristeza, o sofrimento. Eu, pelo menos, eu não atendo presencial, porque eu acho até uma falta de respeito eu não ver a expressão emocional do paciente. É importante que ele Olha, veja a minha receptividade, eu veja também os traços do rosto, né? O sorriso, a alegria, a tristeza. Então, tudo isso faz a gente sofrer. A gente sofre. Eu ontem morreu uma senhora, dona Luzia Brito, e nós fomos, porque ela era da pastoral também, muito amiga, nós fomos fazer uma visita rápida. Eu, minha irmã Fia e nós que fazemos parte, Maria de Marcos do Rei dos Discos também, fomos fazer uma visita. Chegando lá, a gente viu, sentiu não poder abraçar a família, nem poder participar daquele sentimento. E aí tinha uma sim. senhora também, que era da pastoral idosa, já 80 e tantos anos, estava aniversariando no mesmo dia que a grande amiga Já morreu. pensou? E aí nós dissemos, vamos lá falar com ela de longe, mas, doutor Técio, foi uma coisa impressionante. Eu chorei pela a cena. Quando ela me viu, eu disse, dona Tônia, feliz aniversário. Ela disse, doutora, não me faça isso não. Ela correu, me deu um abraço tão grande que quase Tá quebrava vendo? meus ossos. Aí chorava ela, chorava eu, porque a emoção, aquele afastamento, distanciamento, o carinho que a gente sempre dedicou para os idosos, tudo isso faz com que o idoso sofra. Tudo isso faz com que o idoso adoeça. A depressão hoje está sendo vilão na vida do idoso. 70 anos a mais, tem idosos se matando, não é? Porque está faltando visibilidade também da família. A família, muitas vezes, o idoso se torna invisível. E este sentimento de rejeição, este sentimento de invisibilidade para com o idoso, isto faz ele sofrer. Isso faz ele entrar em depressão. Então, é muito importante a gente mostrar o carinho para o idoso. Não é preciso abraçar, beijar, mas um sorriso, um beijo distante, usar o meio, a mídia social. Inclusive, aqui tem uma pergunta. De que forma as novas tecnologias impactaram na vida da pessoa idosa? Porque era uma Muito coisa bem. que distanciou muito o idoso, né? Foi cada um com o seu celular e o idoso ficou
cada vez mais invisível, né? Muito bem. As novas tecnologias, elas tanto melhoraram como pioraram as relações e as questões da vida do idoso. Algumas coisas melhoraram, por exemplo, a vacina é uma tecnologia, os medicamentos novos, as ideias novas de como tratar doenças, isso são novas tecnologias. Os hospitais que têm mais condições de reverter certas doenças são novas tecnologias. Entretanto, as tecnologias da comunicação, sobretudo a questão por exemplo, o celular, tanto afasta, porque tem gente que fica... Uma vez eu fui dar sorvete a Sara, aqui numa sorveteria, e tinha 4 jovens sentados numa mesa, cada um com o seu celular, mexendo, e todos com fones de ouvido, e sem nenhum conversar um com o outro. Agora veja, imagine isso em casa. Mas está acontecendo também, está acontecendo isso, né? Não é? Já está acontecendo isso. O idoso lá, muitas vezes sem alguém que chega, que converse com ele, ele está louco para sair de casa. É por isso que quando tem qualquer brechinha na feira, vá na feira para ver. Pergunta às pessoas por que elas estão lá. Não é só condenar as pessoas porque elas estão aglomerando nas feiras livres. É porque elas estão ali, muitas vezes não foram nem comprar nada. É porque tem a necessidade de saírem de casa, de ver gente, de abraçar as pessoas, de falar com as pessoas, sobretudo o nosso povo. Então, as novas tecnologias, elas tanto facilitaram por um lado, mas dificultaram por outro, porque as pessoas estão presas a um equipamento, ao aparelho, que ninguém mais também quer demonstrar que tem sofrimento. Né? Todo mundo é maravilhoso, ninguém chora mais, ninguém tem mais problema, ninguém mais é pobre. Todo mundo só mostra o lado de super-herói, de super-humano nas comunicações, mas não mostra o sentimento verdadeiro, não é? Os problemas, as preocupações, ou seja, está sendo mascarado muitas vezes aquilo que deveria ser de mais verdadeiro, e as pessoas estão numa comunicação falsa, não é? Então, isso também gera consequências para o idoso dentro de casa. Então, as novas tecnologias, sobretudo as da comunicação, elas também aproximaram, de certa forma. Imagine um neto que está no Rio de Janeiro, que está em São Paulo, que pode ver o seu avô por uma tela à distância. O vídeo chamada, né? O vídeo chamada, noutro país, inclusive. Então, isso aproximou. Por exemplo, já pensou um idoso que está na UTI de um hospital sem poder receber visita? Sobretudo com a coronavírus. E poder ter um aparelho que ele possa ver os seus familiares. Isso é muito positivo. Então, a tecnologia, ela é inerte, ela é boa se for bem usada, e ela é muito ruim se for mal usada, se ela ocupar o espaço humano que deveria existir. Né? Nos relacionamentos, inclusive eu vi aqui um participante falando nesse sentido, as pessoas estão se afastando. O idoso, então, ele tem preconceitos consigo mesmo, porque foi colocado isso. Por exemplo, eu já recebi mulheres a partir de 50 anos na menopausa no consultório e dizerem assim: doutor, depois que eu virei homem, eu digo, a senhora virou homem? Como foi? Ou seja, é depois que entrou na menopausa. Ou seja, homens depois de 60, 70, 80 anos, dizem, doutor, eu não, como é que a gente namora nessa idade? Pode namorar? Eu digo, agora que deve. Isso é uma pergunta que eu ia fazer para o senhor, né? Porque muitas vezes a pessoa pensa que a fase do idoso, o idoso não namora mais, o idoso não beija mais, o idoso não faz sexo, e eu vejo que isso não é a realidade de todos, né? Então,
O idoso, ele tem sim, ele precisa e necessita de carinho, do sexo, tudo isso faz parte da vida humana, não é? Então, E como você quais são bem esses impactos colocou. também, não é? Esses impactos também na vida do idoso, que existe esse preconceito. E é preciso acabar com o preconceito para com o idoso. A questão do psiquiatra, a questão do psicólogo, a questão... São muitos tabus, né, de falar sobre a ideia suicida. Então, é preciso que fale, é preciso que diga aos filhos, aos amigos, eu estou sentindo, eu estou tendo uma ideia de suicídio, eu estou querendo... Vamos pegar um gancho do Setembro Amarelo, né? Então, é preciso Sim, falar com o idoso, é preciso que o idoso fale, busque ajuda, procure sim, gente, o psiquiatra, procure o psicólogo, procure alguém para conversar, o seu médico, porque eu acredito que está existindo, não é? Está existindo nas unidades básicas de saúde, deveria existir o contrário. Não deveria existir a figura do médico na unidade de saúde. Não sei se o senhor concorda comigo. Deveria existir mais enfermeiros, mais técnicos que pudessem cuidar da população com mais informações, com mais grupos terapêuticos, com mais atividades diversificadas, educador físico, porque o idoso precisa se movimentar. O idoso precisa... Eu sinto muito aqueles idosos não estar ali com o professor Leão. Por quê? Porque aqueles idosos ali não caíam, porque eles fortaleciam os músculos. Eles trabalhavam a questão dos músculos das pernas, de como subir escada, de como movimentar-se. Então, é importante que haja mudanças dessas políticas públicas. Existem políticas públicas belíssimas para o idoso, mas não é usado, não é feito. Há uma enganação, na verdade, porque precisa que haja um efetivo, não é, naquela comunidade. Tem projetos belíssimos, tem projetos dentro da comunidade. Por exemplo, naquela comunidade tem igreja, tem escola, tem unidade de saúde, tem líderes comunitários, tem pessoas da comunidade. Vamos unir todo o pessoal e vamos trabalhar em prol da pessoa humana, do ser humano. Por que o animal não se suicida? Porque é o único que o homem que é capaz de tirar sua própria vida quando ele não recebe a atenção, o carinho, o respeito que deveria receber. Então, é importante que mudemos esta política que existe aí. O faz de conta. Muitas vezes é o faz de conta. Porque essa história de dizer, chega um idoso na unidade de saúde e diz, não, hoje não é dia de hipertenso. Olha, gente, existe dia para adoecer? Vamos fazer grupos terapêuticos? Vamos fazer grupo de hipertensos? Vamos ver quem está precisando naquele momento? Vamos fazer grupo de depressivos? Pessoas ansiosas? Porque vai acabar a pandemia do coronavírus e vai entrar uma grande pandemia que é da depressão, que é da ansiedade e que é das pessoas que transtornos mentais. Vai ser uma grande pandemia que vai acontecer no nosso país. Mas já estamos no nosso momento finais. Eu gostaria que o senhor, né, queria lhe agradecer a todos os participantes por este grande momento e de coração mesmo, do senhor ter aceito o meu convite para falar na Semana do Idoso, no Setembro Amarelo, falar sobre a saúde da pessoa idosa. Muito obrigado a todos que participaram e aí suas considerações finais. Eu quero mais uma vez agradecer a todos os que participaram, a todos os que estão dando a importância que deve ter sabe, uma live dessa natureza. E quero mais uma vez parabenizar você, Penha, pela maneira como você tem se comportado, não somente hoje, mas a sua vida inteira, em prol não somente do idoso, mas das pessoas em geral que precisam de um apoio psicológico. Então,
é evidente que a gente precisava não de uma hora de live, mas de um dia inteiro para conversar sobre os assuntos relacionados aos idosos. E aí é nesse ponto de vista mesmo que a gente tem que ver. Os profissionais de saúde têm que estarem irmanados. Não precisamos só de um de cada, precisamos de vários dentro de uma unidade, cada um observando as suas partes, a questão medicamentosa, a questão da orientação nutricional, orientação psicológica, ou seja, o educador físico. Enfim, precisamos de estarmos juntos no propósito único que é de servir as pessoas. Então, muito obrigado a todos, foi um prazer enorme. Aqui, com certeza, através dessa live se atingiu muita gente e até outra oportunidade. Muita gente parabenizando, doutor Técio, a sua explanação, o seu trabalho belíssimo, né, que o senhor tem feito. E vamos pedir, exigir, gente, neste período, né, políticas públicas para a saúde, para o idoso. Um centro de geriatria, não é? Um centro de geriatria, um centro de convivência que faz mais de 20 anos que a gente pede e nunca aconteceu. Então, falta realmente compromisso com as políticas públicas deste país. As leis, cada lei é belíssima, mas falta o comprometimento dos nossos políticos, infelizmente, em todas as esferas. E na próxima semana vai ter o dia 10 de outubro, que é o dia de luta antimanicomial. No dia 5, a nossa live vai falar diretamente da saúde mental e da luta antimanicomial. Nós vamos convidar para debater esse tema da saúde mental, que é o meu foco, né? A minha especialidade. Vamos convidar a psicóloga Rossana Amorim, que ela tem um trabalho belíssimo, fez um trabalho belíssimo aqui em Guarabira, junto ao CAPS Transtorno Mental, juntamente conosco, né? E hoje ela desenvolve esse trabalho em Araçagi. Nós vamos falar sobre política da saúde mental de Guarabira, da região, e o que a gente pode fazer para minimizar 90% das pessoas que tiraram suas vidas, que se mataram, podia ter sido evitado se tivessem políticas públicas de qualidade. Vamos ligar, gente. Você está com sofrimento mental, você está com a ideia suicida, ligue para o 188, o Centro de Valorização da Vida. Esse Centro de Valorização da Vida está 24 horas para te escutar, para te dar o ouvido, para você falar, falar, falar. Se você falar, você já vai perdendo a força do desejo e do pensamento suicida. Então, vamos falar. Procura um padre, procura um médico, procura um amigo, um professor, alguém da comunidade, mas fala sobre tua ideação suicida. Fala sobre o teu desejo de se matar. Então, doutor Técio, muito obrigada de coração. Obrigada a todos vocês que participaram desta live e dizer para vocês que vou diminuir o fluxo da live, não é? Eu pretendo em novembro não mais fazer live, não é? Porque já dei minha contribuição, mas eu vou de vez em quando entrar para falar com o público sobre as suas necessidades, o seu sofrimento. Mas ainda tem um minutinho, o senhor pode falar. Pois é, você já disse tudo aí que é importante. Eu quero chamar a atenção de, além das políticas públicas, a gente não pode só esperar dos governantes, mas a gente tem que olhar para dentro da nossa casa. A família deve ter um papel muito importante em tudo, não é? Porque muitas vezes a família quer colocar a responsabilidade apenas para o médico, o psicólogo, o psiquiatra, e se a família não entrar junto, a pessoa que tem tendência suicida vai cometer, porque o psicólogo somente, o psiquiatra com seus medicamentos, tudo isso é importante, mas a família tem que se envolver. Então, foi muito bom. Eu acho que você deve continuar com suas lives e, sobretudo, modéstia à parte, com temas dessa natureza, nesse nível, porque você, assim, leva muitas informações positivas a muita gente. Então, mais uma vez, muito obrigado e até outra oportunidade. Até outra oportunidade.
Beijo para todos os nossos Tô. participantes, né, seus amigos, familiares, conhecidos, psicólogos, médicos. Eu vi aí muita gente participando. Um abraço